presença do pai na vida do filho é fundamental para o bom desenvolvimento afetivo e social da criança. Esta afirmação é de especialistas que enfatizam ainda que a boa convivência entre pai e filho contribui muito para a formação de um adulto emocionalmente saudável. Infelizmente, essa boa relação entre ambos nem sempre é possível, principalmente quando os pais se separam de forma conflituosa. Nesse caso, quem detém a guarda se utiliza de diversos artifícios para impedir ou dificultar a relação entre o ex-parceiro e o filho. Um grave problema que tem atormentado a vida de milhões de crianças e adolescentes, vítimas indefesas da alienação parental. Uma síndrome que acontece quando um dos pais incita no filho o ódio contra o outro genitor. O programa Inclusão traz hoje uma série de depoimentos e informações importantes sobre a síndrome da alienação parental, que afeta milhares de crianças e jovens e pode desenvolver neles distúrbios psíquicos e emocionais graves. Como livrar a criança de um sofrimento que pode deixar marcas profundas e comprometer o seu pleno desenvolvimento? Advogados, psicólogos, juízes, entre outros especialistas, respondem agora às questões que envolvem a síndrome de alienação parental. Como conceito, ela é definida como quando um adulto, né, coloca uma criança contra um dos genitores. Tenta apagar ou excluir, né, da vida da criança o outro genitor. Essa é a definição. A mãe, né, sempre fez coisas para denegrir minha imagem junto à criança desde a separação. Né? Antes eu tinha com o meu filho, né, um relacionamento perfeito, né, de pai e filho. Meu filho vivia me procurando, vivia cobrando assim, passeios juntos, saídas juntos, coisas desse tipo. E de repente, quando eu me separei, as primeiras vezes que ele veio passar comigo, os finais de semana estipulados pela justiça, ele já vinha todo armado, né? E todo, assim, com frases feitas. A alienação parental, como o nome diz, é uma ausência, é uma falta de contato, é uma falta de link com o pai. Com o pai ou a mãe também, se usa esse termo também, para alienação que sofre um filho quando longe da sua mãe. É um termo usado naqueles casos em que deliberadamente uma criança é impedida de construir uma relação de afeto com um dos seus genitores. E se atribui isso, grande parte das vezes, aos processos de separação mais problemáticos, onde os pais não conseguem se entender sobre o melhor destino dos filhos, onde não há maturidade na discussão da relação e onde não se consegue alcançar o significado da paternidade e da maternidade. A alienação parental, para mim, é todo aquele instrumento utilizado por um dos pais para incutir na criança, nos filhos, algum tipo de rejeição que permita um alto grau de rejeição do outro pai. Amanhã a gente pode viajar se você não for para casa da sua mãe. Mas já que você tem que ir, então amanhã a gente não viaja. E a criança já ia insatisfeita e começou a não me aceitar mais, não aceitar mais meus carinhos, meus beijos. Não queria mais estudar comigo. O pai dizia que eu não servia para estudar com ele porque eu batia. A criança passou a não ter mais vontade de ficar comigo e a querer sempre mais o pai. Como chorava muito, pedia muito, aos poucos eu fui deixando que ele passasse mais tempo com o pai. Dentre esse problema de alienação parental, existem assim, inúmeros níveis, entre os mais leves até os mais graves. O mais grave seria esse, de implantação de falsas memórias, como abuso sexual, na verdade nunca aconteceu e o cônjuge insatisfeito com a separação acaba repetindo aquilo para a criança paulatinamente até o ponto da criança acreditar naquilo como se fosse verdade e aí gerar uma repulsa com relação ao outro cônjuge. Meu pai fez um convite para a gente se ver, eu, ele, minha irmã. Bom, e aí
minha mãe disse que ele ia nos levar para passear, para jantar. E para o meu pai, ela combinou um passeio na praia. E quando foi de noite, meu pai não apareceu, porque ele tinha ficado esperando o dia inteiro para nos levar à praia. E a gente tinha ficado esperando a noite toda ele para nos levar para jantar. Pra gente, ela disse, olha, tá vendo, ele é assim mesmo, ele marca as coisas e não vai, ele não é uma pessoa de confiança. É melhor vocês esquecerem esse pai. A criança ou o adolescente que estão vivendo a alienação sofrem muito, porque eles são colocados diante de uma situação, né, de uma falsa memória que é implantada nele, em que ele se vê num conflito de lealdade. Minha mãe, quando me leva para tirar sangue, da penúltima vez, ela me levou, aí eu estava com colesterol alto, me levou, me botou em uma dieta, aí o papai acha que é o colesterol bom. A mamãe fala que é o colesterol ruim, né? Aí o papai fica tirando da escola a dieta e a mamãe fica botando. E fica assim, tira e bota, tira e bota. E como é que você se sentia? Eu não sabia nada, eu só ficava muito nervosa, né? O que fazer quando um dos genitores é impedido pelo outro de ter acesso ao filho? Um pai que reside em Brasília e uma mãe moradora do Rio de Janeiro, em entrevista ao programa, contam como é difícil viver a dor da perda do filho que está vivo. Ambos não foram identificados com receio de sofrerem represálias. Eu sou uma mãe cujos filhos sofreram alienação parental há 6 anos. O pai conseguiu levar o coração do meu filho. E eu moro no Rio de Janeiro. Meu filho ficou aqui com o pai. Quando nós nos separamos até então, eu era uma mãe maravilhosa. Depois disso, eu passei a ver dele a ser incapaz de cuidar dos meus filhos. E ele usava de chantagem para que uma dessas crianças ficasse com ele por mais tempo ou todo o tempo. Arrumava situações mais interessantes do que eu poderia oferecer, ou que eu nem tinha pensado em oferecer. E a criança não queria voltar para casa. De repente, o relacionamento com meu filho após a separação passou a ser horrível, né? E eu comecei a notar que a mãe estava usando a criança como forma de me atingir, né? Então, eu vi que estava sendo prejudicial para a criança, para a minha relação com meu filho, e acredito que a mãe fez isso o tempo todo para, né, usar a criança como forma de me atingir, né? A criança vinha passar finais de semana comigo com medo extremo, uma coisa que não existia antes, né? Como se eu fosse um bandido, uma pessoa assim, um delinquente. Eu vejo 2 vezes por mês, nos dias que ele permite, porque depois que o juiz conversou com o pai começou a permitir que a criança me amasse. Porque já que o pai não gosta de mim, a criança também pensou, se eu gostar da minha mãe, eu vou estar desagradando meu pai. Eu não vou gostar da minha mãe mais. Meu filho, ele chegou em determinados finais de semana que ele vinha passar comigo, até eu estava andando com ele num shopping, por exemplo, comecei a sentir um cheiro ruim. E fui ver que algumas vezes, durante um período de 2 anos e meio, o meu filho de vez em quando defecava, sabe? Ao ponto de chegar, a relação com o meu filho chegar a esse ponto, ele ficar com medo de passar os finais de semana comigo, de tantas coisas que eu vi ao meu respeito. O processo roubou a minha felicidade por muito tempo, a minha alma. Você ter um filho e não poder estar perto de você porque alguém fez essa maldade de levar ele. Foi como se tivesse roubado, se tivesse tirado do país. A mãe tomou o celular do menino, ele já é maior, né? A mãe tomou o celular da criança e não existe um telefone fixo na residência. Ou seja, eu não consigo falar com meu filho, né?
quando eu quero. Eu só falo quando ele me liga. Eu espero que meu filho me ame. É só o que eu quero dele. Eu não quero a guarda, eu não quero que ele more comigo. Eu não quero nada, eu quero que ele saiba que ele tem uma mãe que ama ele e que vai estar aí para toda a vida dele. Eu não quero nada. Só isso. As mentiras que a mãe falou para o seu filho ao longo da vida, de alguma forma prejudicaram na formação da personalidade desse menino? Ele começou a ser um mentiroso compulsivo, uma coisa assim, uma mentira atrás da outra. Isso desde pequenininho. E isso é uma característica forte na mãe dele, né? Eu sei, fui casado com ela, eu sei que ela tem esse hábito. Então, ela ia incutindo esse tipo de procedimento na cabeça da criança. Ele continua mentindo muito e são coisas... Esse é o único lado que eu percebi assim negativo nessa coisa toda. Porque ele, de tanto acostumar a dizer coisas que não existem ou ser induzido, ele se tornou também uma pessoa mentirosa. Especialistas afirmam que a alienação parental é uma arma de tortura psicológica usada por um forte e incontrolável desejo de vingança. Trama, mentira, calúnia, difamação e acusações infundadas são recursos usados para afastar a criança do convívio de um dos genitores. Na maioria das vezes, o pai é quem perde o contato com o filho. O problema da alienação parental é tão grave que chega a comprometer a saúde mental dos filhos. Milhares de crianças e jovens sofrem de depressão profunda, sentimento incontrolável de culpa e desenvolvem até dupla personalidade. Há casos extremos em que a mãe planta memórias falsas de violência e abuso sexual na mente dos filhos. Normalmente é um genitor ou uma genitora, mas existem outras pessoas que alienam também. E essas pessoas, assim como o alienado e a criança ou adolescente, precisam de ajuda. Aí a psicologia pode ajudar. Nesse caso, é necessário uma terapia. É necessário que cada um dos pais sejam vistos por um terapeuta, a criança também, em que eles orientarão a respeito de abusos, excessos que estarão sendo cometidos. Então, o terapeuta entra como um conciliador, uma espécie de regulador. Em alguns casos, a terapia vai ser suficiente. Em alguns casos, nem psicossocial, nem terapia vai ser suficiente. Tem pais que realmente, ou avós, ultrapassam limites, têm questões emocionais pessoais muito profundas, precisam de um limite externo porque eles não têm esse limite dentro deles. E aí? Perda de guarda pode ser uma solução. O final do casamento pode gerar nos filhos sentimentos de abandono, rejeição e culpa. E esse quadro tende a se agravar ainda mais quando um dos ex-companheiros usa de má fé com a intenção de denegrir a imagem do outro. Todo tipo de artifício é utilizado com a intenção de ferir e punir o ex-parceiro e provocar o afastamento dos filhos. E foi dessa forma que a jornalista Carla Mendes vivenciou na infância o drama da separação dos pais. A jornalista Carla Mendes viveu a dor da síndrome da alienação parental ainda muito pequena. Quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram. E a partir daí, eu perdi todo o contato com meu pai. Todo o contato com ele foi impedido pela minha mãe. A gente não tinha acesso à família dele, não tinha acesso nem a fotografias, né, do meu pai, a gente não sabia quem era. E a primeira vez que eu me lembro do meu pai, né, de tê-lo visto, foi aos 8 anos de idade, quando ele nos visitou. Como é que foi esse reencontro aos 8 anos? Olha, com 8 anos eu fiquei muito confusa, né, porque eu passei até ali ouvindo coisas horrorosas sobre ele, e de repente ele aparece em casa, né? Então foi um misto assim de curiosidade, saber quem era aquela pessoa, o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo de raiva, né? Porque aquele sujeito, afinal de contas, era um monstro, né? Que era o que eu sabia. E depois que aconteceu essa história da minha mãe desmarcar com ele o encontro,
a gente ficou com muita mais raiva dele, consolidou a imagem de que ele realmente não era uma pessoa legal. E isso é muito doloroso para uma criança, né? Após esse dia, Carla só voltou a se encontrar com o pai aos 19 anos. Tudo por conta das mentiras contadas pela mãe para afastar o ex-marido da filha. A sua mãe quis se vingar? Normalmente as pessoas querem se vingar uma das outras. Às vezes não é só se vingar do ex-companheiro, mas de toda a família daquele ex-companheiro ou ex-companheira. Porque quando você pratica alienação, você está afastando aquele filho do contato com o avô, com a avó, com os tios, com os primos, com todo mundo da família. E a criança sofre muito. E a criança sofre muito, porque são dois sofrimentos. Primeiro, você não ter o direito de conviver com a sua própria família, com o seu próprio pai, né? A segunda coisa é você se sentir filho de um cara que está sendo, ou de uma mulher que está sendo difamado. Você meio que se sente parte daquela difamação, né? Quais foram os efeitos na sua infância? Olha, tem um efeito para cada pessoa. Em mim, eu realmente fui uma criança muito retraída, muito insegura, mas eu era o oposto, eu me escondia, me refugiava nos livros, né? Eu sei de casos de outras crianças que não querem saber de estudos ou que começam a ter relacionamentos amorosos muito cedo para fugir daquela estrutura conflitante. Eu era muito estudiosa, eu me refugiava nos livros, mas eu meio que criava um mundo particular meu que era totalmente fora dessa bagunça familiar. Agora, é lógico, eu cresci a vida toda com aquele sentimento, me sentindo menos que as outras crianças, que podiam conviver com o pai, que tinham um pai, e eu nem sequer sabia como era a cara do meu pai. Quando descobriu o real motivo que a impedia de conviver com o pai, Carla rompeu com a mãe e saiu de casa. Eu estava na universidade, resolvi tocar a vida. E aí meu pai me ligou. Ele morava nos Estados Unidos. Me ligou, me deu total apoio para terminar a faculdade, para começar a minha vida profissional, meu primeiro emprego. E desde então nós somos grandes amigos. Infelizmente a mesma coisa não aconteceu com a minha mãe. Depois da briga a gente ficou 5 anos sem se ver, até que eu resolvi colocar uma pedra em cima, não tocamos mais nesse assunto. Voltamos a conviver, só que aí ela separou do meu padrasto. E ela fez com os meus 2 irmãos mais novos o que ela tinha feito comigo e com a minha irmã em relação ao meu pai. E com seu pai, como é o relacionamento? Vocês reataram definitivamente? Com meu pai é uma intimidade total, parece que a gente conseguiu recuperar todo o passivo de tempo que a gente não pôde conviver junto. Nós somos grandes amigos, eu conto os meus segredos para eles, minhas angústias. A gente tem gostos parecidos para um monte de coisa. A gente tem uma convivência familiar muito intensa. A jornalista acredita que se a guarda dos filhos fosse compartilhada, o número de casos de alienação parental reduziria drasticamente. A guarda compartilhada deveria ser o regime prioritário na hora da concessão da guarda dos filhos. Acontece que os juízes estão entendendo o seguinte: olha, se não tem acordo, então é guarda unilateral. E aí é muito fácil, sabe? Porque se eu quero prejudicar o meu ex-companheiro ou minha ex-companheira, eu simplesmente digo: olha, não tem acordo, eu estou em litígio, não é assim que eu quero. E aí a guarda compartilhada nunca vai existir. Ao contrário da jornalista Carla Mendes, que passou a infância afastada do pai por conta das mentiras da mãe, nossa próxima personagem, uma menina de 11 anos, convive muito bem tanto com o pai quanto com a mãe desde que eles se separaram. Apesar das dificuldades enfrentadas durante todo o processo de separação, o ex-casal conseguiu na justiça o direito de compartilhar a guarda da filha. O que você entende por guarda compartilhada? Eu entendo que a guarda é compartilhada, ou seja, a guarda é dos dois, é do meu pai e da minha mãe.
Você gosta de ter essa opção, de ter a mãe e o pai ao mesmo tempo? Sim, por causa que eu não quero deixar nem meu pai nem minha mãe para trás. E quais as maiores dificuldades que você viu, por exemplo, quando o papai e a mamãe se separaram? Que não tinha ainda a definição da guarda compartilhada? As brigas. Muitas. Uhum. Como é que era? Era tudo sobre mim, né? Por exemplo, o final de semana. Aí dava uma confusão no final de semana passado, aí os dois começavam a brigar por causa de um final de semana. E como é que você se sentia? Você achava que era o motivo da briga? Eu não sabia nada, eu só ficava muito nervosa, né? Você se sentia responsável pelo motivo deles estarem brigando? Assim, você se achava responsável por essas brigas? Algumas vezes. Como é que é o relacionamento na família? De manhã eu fico com meu pai. Meu pai me pega na casa da minha mãe, toma um café da manhã comigo, me deixa na escola, aí depois almoça comigo, aí me deixa de novo na escola, aí eu vou de transporte para casa da minha mãe. E como é que você se sente, assim, tendo que tomar o café da manhã com a mãe e depois com o pai? Eu acho que eu fico feliz, porque aí eu tô tomando café da manhã com os dois. Isso não provoca conflito para você nenhum? Não. Até hoje eles brigam? Eles pararam de brigar muito. A decisão da guarda compartilhada melhorou o relacionamento da sua mãe e do seu pai? Melhorou. Você é uma menina feliz? Sou. O que você falaria para uma menina assim da sua idade, que o pai e a mãe estão se separando agora? Pra ela não achar que é culpa dela, que é por causa que os pais estão brigando. Né? Pode até ser, eles podem até estar brigando por ela, mas não é pelo caso da culpa ser dela. De quem é? Falaria pra criança ou pro filho ficar calmo, não ficar nervoso com a separação dos pais. Aceitar. Aceitar. Porque também tem um lado bom. Ele pode ter 2 bichos, tem 2 casas. Se tivesse que escolher outra vez para ter um pai, seria o seu pai e a sua mãe também? Meu pai e minha mãe. Não queria ter outro. Que bom. Porque eles são as pessoas que eu mais amo no mundo. E você tem certeza que eles também amam muito você? Tenho. Certeza absoluta. Que bom. Muito obrigada por essa entrevista. Tá bom? A seguir, uma entrevista com os realizadores do documentário A Morte Inventada, um retrato fiel da alienação parental. Voltamos já.